Seja muito bem-vindo a você que está a me ouvir nestas horas. Quero agradecer a tua companhia e todos os momentos que você nos dá da tua estimada atenção. E hoje estaremos fazendo mais uma reflexão da Bíblia, baseada no livro de Mateus capítulo 7, o verso 24 até o verso 26. Mas em primeiro lugar eu quero, dirigir a você todo o agradecimento pelo que você tem feito por nós. Porque afinal de contas, desde o princípio até o fim, você tem curtido e acompanhado os nossos vídeos. E não só, você também tem compartilhado, tem deixado sempre aquele like para fortalecer. E queremos dizer que continue sempre assim, nos deem sempre aquela força, aquela motivação para fortalecer e fazer criar estabilidade naquilo quanto sempre temos procurado passar para você. Fazer lembrar que, a palavra de Deus sempre registra a história dos grandes heróis da fé, que deram o sacrifício da sua vida para a proclamação do Evangelho. E vamos encontrar que grandes heróis da fé não se importaram quais forem o local onde eles poderiam pregar a mensagem de Deus, ou seja, as verdades presentes. Mas se for por amor ao Evangelho, ainda que tivesse escorpiões, ainda que tivesse tigres, ainda que tivesse situações constrangedoras que dificultavam a posição da sua própria vida, mas por amor ao Evangelho, eles saíram para pregar da palavra de Deus. E nós, os restantes desta mesma descendência, completamente não podemos fazer algo diferente. Queremos pregar a palavra de Deus a qualquer canto da face da terra. Porém, quero te convidar que você venha compartilhar esses vídeos para mais pessoas, para poderem ouvir a palavra de Deus. Porque a pregação do Evangelho, se você fores para o livro de Mateus 24, quando Cristo fala dos sinais da volta de Cristo, ele diz que a pregação do Evangelho será o último sinal que mostrará sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E com estas palavras, não quero nada mais, nada menos, te dizer que este é um grande convite e um desafio que eu quero fazer contigo, para que você saia, ou seja, para que você compartilhe esses vídeos, ou por sinal, aprenda conosco, para que você também possa falar ao teu amigo mais próximo, a pessoa que você tanto ama, a pessoa que também deseja tanto ouvir a palavra de Deus, para que assim juntos possam compartilhar a mesma convivência nos assuntos das Sagradas Escrituras. Bem, falávamos nós que hoje vamos falar, os dois fundamentos principais das Sagradas Escrituras. Nós bem sabemos que a palavra de Deus, ou seja, nós bem sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Ela é a instrução máxima que nos contém a verdadeira direção para onde nós saímos e para onde nós vamos. Se não existisse a Bíblia, como seres humanos viveríamos num mundo escuro, onde víamos clareza, mas infelizmente não saberíamos o que usar com a mesma clareza. Mas a Bíblia, sendo ela o assunto de Deus, sendo ela a carta de Deus, ela vem até a nós para que a gente aprendamos com ela o verdadeiro significado da nossa convivência na face da terra. Mas a Bíblia também, embora ela seja a palavra de Deus, ela apresenta duas peças fundamentais. Na Bíblia nós vamos encontrar os pilares do cristianismo. Vamos encontrar todo tipo de pilares do cristianismo. E também nós vamos encontrar a origem da Bíblia. Vamos encontrar o autor da Bíblia. Nós vamos encontrar os assuntos da Bíblia. E vamos encontrar a peça fundamental que a Bíblia direciona.
Mas também vamos encontrar os dois fundamentos da Bíblia. Bem, vamos ler Mateus 7, o verso 24 até o verso 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um impacto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ira. Mateus não é o único que apresenta esses dois fundamentos das Sagradas Escrituras. Tiago também faz a mesma menção concernente a esses mesmos dois fundamentos. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, o verso 19, ou seja, capítulo 1, o verso 22 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-vindo no que realizar. O que é que nós estamos querendo dizer? Ou seja, o que é que a palavra de Deus está querendo nos dizer nesta manhã? Bem, a palavra de Deus está nos direcionar que nós, na Bíblia, temos dois caminhos. Temos duas peças fundamentais. Podemos ouvir muito sobre acerca de Deus, podemos ouvir tantas mensagens, podemos compreender as Sagradas Escrituras de ponta para outra, podemos ser grandes estudiosos da Bíblia, podemos ser grandes homens, grandes pregadores do Evangelho, podemos ser grandes comentaristas, podemos ser o homem mais conhecido, podemos até ser aquele tipo de pregador que falamos da palavra de Deus e milhares de gente venham se converter, podemos ser qualquer tipo de pessoa. Mas se esses dois fundamentais tiverem sobre as nossas condições e não aprendemos a escolher uma da outra, somos completamente vazios. O livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é comparado como um homem insensato, um homem imprudente. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica é considerado como um homem imprudente, que edifica a sua casa sobre areia, vieram ventos, vieram chuvas, vieram relâmpagos e foi completamente desabado aquela casa e estragou-se completamente. Por quê? Porque ela foi edificada sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras é como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e tudo quanto fazer prosperará. E Tiago acrescenta que todo aquele que apenas ouve, mas é ouvinte, mas não praticante, é comparado como um homem que olha para o espelho e vai. Apenas ele consegue contemplar a sua aparência natural, mas quando sai da presença do espelho, ele se esquece completamente do seu rosto. É todo aquele que pratica, ou seja, apenas que é ouvinte, mas não é praticante da palavra de Deus. Por esta razão, é importante que você entenda esses dois princípios. Podemos até conhecer a Bíblia na teoria, a 100%.
Mas se nós não aprendemos a ser praticantes da palavra de Deus, somos completamente como um zero a nada. Somos homens criados por Deus. Fomos completamente chamados por Ele. E Deus nos capacitou e deu-nos habilidade e dons e talentos para serem executadas. Se realmente nós não aprendemos a viver nelas fundamental, consoante a convivência da prática, simplesmente baseadas na teoria, somos completamente nada. Eis aí os dois fundamentos das Sagradas Escrituras. Primeiro, como um ser praticante e que é comparado como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e como apenas um ouvinte, mas não pratica a palavra de Deus, assemelhado como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E se nós não aprendemos verdadeiramente esses dois segredos, o melhor de todos os segredos, apontado por Deus do Gênesis até o Apocalipse, é que nós não nos limitemos a sermos ouvintes da palavra de Deus. Não nos limitemos a sermos bons leitores da palavra de Deus. Não nos limitemos apenas a ser bons estudiosos da palavra de Deus. Não nos limitemos apenas a ser bons pregadores da palavra de Deus. Nós devemos aprender a nos limitar a sermos bons praticantes da palavra de Deus. Se existe a verdadeira essência de aprendermos a conhecer a Cristo, é conhecermos Cristo na teoria e começarmos a conhecer Cristo na prática. Se esses dois fundamentais não aprendemos a observar, não aprendemos a nos alimentar por ela, estaremos perdendo a eternidade como nunca antes nos apercebemos nesta vida. Espero que você possa entender exatamente o que Deus está falando para você. Até lá, um forte abraço.